Oi, pérolas! Aqui é a Núbia, do canal Ministério Pérolas Diante do Trono, e hoje eu trouxe uma reflexão a respeito de um tema muito corriqueiro aqui no YouTube e em outros canais também. A gente lida, né, com essas demandas, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. A dor que a separação do seu cônjuge causa em você. Eu vou descrever um pouquinho essa dor. Vamos ver se você se identifica. É uma dor que não é física, mas é física. É uma dor que é na alma, é no coração, mas ao mesmo tempo não é. É uma dor que te aperta, te comprime. É como se estivesse te rasgando no meio. Essa dor, ela gera tristeza, ela bate sua alma, ela gera desânimo, ela faz com que você comece a procrastinar muitas coisas, desistir de muitas coisas. Por quê? Mesmo que a separação anteriormente fosse um desejo seu, devido a tantas brigas, discussões, devido à falta de respeito, falta de carinho, falta de amor, enfim, não importa o motivo que te levou a romper, embora você estivesse de acordo com esse rompimento, essa dor te assola. De repente, você que está aqui me assistindo, de repente foi você que abandonou o lar. De repente foi você que desejou essa separação. E você deve estar se perguntando, se eu quis tanto me separar do meu cônjuge, né, ou da minha cônjuge, por quê? Que agora que eu tô separada eu não consigo ser feliz com outra pessoa? Por que essa dor me assola, me aperta, me machuca, me dilacera? Por quê que eu não consigo ter paz? Eu vou te responder. O casamento, ele é uma união entre duas pessoas. Mas não é qualquer união. Porque união, nós temos a união num projeto de pesquisa, nós temos a união numa sociedade comercial, nós temos a união de dois amigos, nós temos vários tipos de união. E essas uniões, quando elas se rompem, não geram tanta dor. Geram uma decepção, uma tristeza, né? Você às vezes fica um pouquinho triste, mas logo passa. Mas essa dor que esse tipo de separação conjugal causa, é uma dor que não passa, né? Não passa. Você se acostuma com ela, mas passar, ela não passa. Ela vai ficar ali no cantinho. Com o tempo você se acostuma, você vai se adaptando, você coloca substitutos, né, na sua vida, de forma que aquela dor, ela parece que ela sumiu. Mas quando você se pega sozinha, você volta naquela dor, porque ela tá lá. É um incômodozinho, é um aperto no seu coração. Parece que tem alguém segurando o seu coração assim, olha, o tempo todo e apertando, comprimindo, comprimindo. Tem momentos que isso vem mais forte, tem momentos que isso vem mais sutil, mas tá lá. E por que isso acontece? Acontece porque a união sexual, né, ela é um casamento. A união sexual, ela é um casamento, e o casamento é a união sexual. A gente vai ver, por exemplo, lá no livro de Gênesis, vou dar uma pausa aqui só para eu pegar essa referência para nós. Olha só, Gênesis 24, 67, diz assim, depois você pode ler o Gênesis 24, a partir do 1, conta a história de amor, né? A história de Rebeca. 67, o versículo 67 do capítulo 24 de Gênesis diz assim, ó. E Isaac trouxe a Rebeca, né, para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. O que esse versículo está falando para mim e para você? Que não houve necessariamente uma cerimônia religiosa, civil, falando assim, agora você e Rebeca são marido e mulher. O que houve? O que consolidou o casamento de Rebeca com Isaac foi o ato sexual. Eles entraram para a tenda de Sara, né, a mãe de Isaac, e ali, né, Isaac recebeu Rebeca como esposa, como mulher. O que é então o casamento? Antes de qualquer coisa, o casamento é um ato sexual.
Então, assim, é por isso a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que zelar pelo nosso corpo, porque quando nós nos relacionamos sexualmente com uma pessoa, e lá em 1 Coríntios 6,16, a gente vai ler aqui um pouquinho mais pra frente, Paulo vai falar sobre isso. Quando a gente se ajunta com uma pessoa, sexualmente falando, a gente se torna uma só carne com ela. E todas as vezes que a gente se torna uma só carne com alguém, o rompimento desse vínculo é muito doloroso, né? E na questão do casamento, dentro do casamento, é um vínculo indissociável. Uma vez unido, não tem como você se desunir. Por quê? Porque ali nós temos o ato sexual, nós temos a intenção da alma, a intenção do espírito, a intenção, né, da carne, do corpo. Nós temos uma junção, né, de intenção de unir-se e tornar-se uma só carne. Olha o que a palavra diz. Gênesis 2:24. A primeira vez que a Bíblia fala sobre união é aqui em Gênesis 2:24. E diz assim, ó, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua esposa, a sua mulher, né? E serão ambos uma carne. Lá em Marcos 10:7, Jesus repete esse mesmo versículo. Ele diz assim, ó, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. No 8, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Lá em 1 Coríntios 6,16 vem falar sobre esse tema que eu falei. Quando você se une a qualquer pessoa, você se torna uma com ela. Olha o que Paulo diz. A palavra de Deus diz lá, através do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então, o ato sexual ele tem o poder de transformar a gente numa só carne com outra pessoa. Efésios 5:31, de novo, né, aqui nós temos a repetição do mesmo versículo lá de Gênesis 2:24. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Minha gente, vamos parar e vamos pensar. Eu tenho uma carne. Tem como? Existe possibilidade de eu separar essa carne sem ter que rasgá-la? Sem ter que cortá-la com uma faca? Não tem. Eu sou uma carne, ó. Eu sou uma carne, tá? Para eu tirar o meu antebraço do meu braço, eu tenho que fazer violência. Não tem como. Não tem como eu tirar o meu braço do meu antebraço, sem gerar uma violência, sem gerar dor. E assim, essa dor, ela vai levar um tempo. Ela vai levar um tempo fisicamente falando, ela vai levar um tempo para passar. A dor emocional de não ter mais o antebraço ligado ao braço vai perdurar enquanto eu viver, eu vou olhar e falar, seria tão bom se eu tivesse meu braço, nossa, meu antebraço tá fazendo falta, nossa. As consequências de eu não ter o antebraço mais ligado vai também gerar dor. Então, assim, não tem como um homem e uma mulher que se uniram como uma só carne, aqui nos termos do que a Bíblia fala, se separar e não sentir dor profunda. Dor profunda é uma dor de morte. É uma dor de morte. Eu conversando assim, nos atendimentos com as pessoas que conversam comigo sobre isso, eu mesma também, né, não vou dizer que eu sou superior, não sou, eu passei por isso. É uma dor tão profunda, tão grandiosa, uma dor que machuca, que massacra tanto que a vontade da gente é de morrer. Eu tive vontade de me matar. Sério. Eu tive vontade de me matar pra tirar a dor, pra sair daquele lugar. Eu cheguei a pensar, gente, não interessa, nem se o inferno é ruim. Eu acho que não existe nada pior do que isso que eu tô sentindo agora. Sendo bem sincero. Por quê? Porque quando o meu esposo separou-se de mim, e eu não tô nem falando do ato dele ir embora, ou do ato dele se separar de mim de forma física, mas quando ele separou de mim de forma mental, ou seja, quando ele começou a se relacionar com outras pessoas, a minha alma sentiu a separação.
E ali começou a minha dor. Porque assim, a minha dor começou muito antes sequer de eu saber o que estava acontecendo. Eu não sabia. Eu não sabia. Quando eu comecei a orar a Deus pelo meu casamento, eu comecei a orar por causa dessa dor. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu orava a Deus e eu pedia a Deus para Deus me revelar o motivo pelo qual eu estava tão sendo afligida, tão açoitada, tão angustiada. Por que eu vivia daquele jeito? Por que eu não dormia? Por que eu não comia? Por quê? Porque a minha alma sentia o que estava acontecendo. A minha alma sentia que tinha havido uma ruptura, né, da minha união. O corpo, parte do corpo que estava colado no meu já não estava mais. Por quê? Porque o emocional dele já não estava mais comigo, a alma dele já não estava mais comigo. Quando ele se ajuntou com outras pessoas, seja no pensamento, seja na intenção, através da masturbação, ou através do chamego, das promessas que foram feitas, naquele momento entrou a separação. E aí gerou dor, muita dor, né? E assim, eu continuo, até hoje eu tô separada, né? A dor, ela ainda existe. É assim, hoje a minha realidade hoje eu já não morro por isso, mas como antes eu morria, hoje a minha vida já não é mais parada, o meu trabalho já não é mais afetado, hoje eu trabalho, graças a Deus, a minha aparência também já não é mais afetada, eu me cuido, minha casa também já não é mais afetada, eu também cuido mais da casa, eu não fico mais... A dor, ela ainda existe, mas ela não é mais aquela dor de morte. Embora tenha momentos que vem, né? A aflição é muito grande, porque houve uma separação, mas não houve o término, porque o casamento ele é eterno, né? Eu fiz uma escolha diante de Deus, o meu esposo fez uma escolha diante de Deus e nós não fomos obrigados a fazer essa escolha. E Deus leva em consideração isso. E não tem como você chegar lá e falar, Deus, eu me arrependi de ter escolhido aquela mulher, eu me arrependi de ter escolhido aquele homem. Por que que não tem como? Por que que isso não é válido diante de Deus? Porque você, quando tomou a decisão de deixar seu pai, deixar sua mãe para se juntar à sua esposa, você tomou a decisão de ser uma só carne. Como é que se separa a carne? Tem como? Não tem como você separar a carne. Ainda que você tire um bife, pega um pedaço de carne aí do açougue. Ainda que você tire um bife da carne, aquela carne continua sendo parte daquela vaca. Continua sendo parte daquela carne maior. Não existe isso, eu tirei essa carne da carne, eu tirei essa carne, eu tirei esse bife dessa carne, agora esse bife é uma carne independente. Esse bife não tem mais as características da carne de onde ele saiu. Não existe isso. Né? Então, assim, você, cônjuge, que acha que pode recomeçar a sua vida com outra pessoa, você, cônjuge, que foi traído, né? E que, porque eu fui traída, eu posso recomeçar minha vida com outra pessoa. Você pode todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que tudo me é lícito, mas te convém? Lá em Marcos, né? Eu só anotei até o 8, mas o 9, se não me engano, a palavra, Jesus fala, acho que é o 10, o versículo 10. Jesus vai falar assim, porque Jesus está ali falando, né, ministrando os discípulos, depois de Jesus falar a respeito do divórcio para os fariseus que tinha falado, que tinha levado esse tema para ele, os discípulos, essa conversa aqui, essa conversa é para os discípulos, tá? Jesus vai falar para eles lá no 10, 11. No 10, 11, Jesus disse assim, a palavra diz assim, e ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Aí tem gente que vem falar assim, mas se você foi traída, a palavra, Deus te dá respaldo para você casar de novo. E a minha pergunta é, aonde? Aí eles vêm aqui, não. Aqui Jesus disse assim, e ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Aqui não fala qual é a circunstância. Aqui não fala assim, e aquele que traiu, aquele que traiu.
Se ele se casar com outra mulher né, ou com outro homem, comete adultério contra o cônjuge que ficou. A Bíblia não fala isso. A Bíblia também não fala, mas aquele que foi traído, tadinho, tadinho, pode se tornar uma só carne com o outro. Porque, vamos lá, gente, nós estamos falando de princípio. E os princípios de Deus, os princípios são imutáveis. Os princípios de Deus são imutáveis. E por quê? Porque são baseados no mundo físico. Aqui a Bíblia é clara, tanto aqui em Marcos, lá em Efésios, quanto também lá em Gênesis. A Bíblia é clara que você se torna uma só carne. Não é que Deus vai te avalizar. Ah, beleza, pode ir, filho, ó. Você foi traída, Nubinha, tadinha de você. Ai, tadinha da Núbia, né? Foi traída, tadinha. Vai, filha. Eu vou cortar essa carne aqui sem violência, só para te permitir ir, para tipo, te fazer justiça. Não é uma questão disso, minha gente. É uma questão de pega um pedaço de carne aí na sua casa e tenta tirar um pedaço dele sem gerar uma violência. Tenta tirar um pedaço dessa carne sem ter que puxar com as mãos ou sem ter que cortar com a faca. Por mais que essa carne seja de um bicho morto, é uma carne, a mesma estrutura da carne humana. Quando o Senhor fala que aquele que largar sua esposa, né, aqui a Bíblia está falando de esposa, aquele que largar sua esposa e casar com outra adultera contra a esposa, aqui não traz uma condicional. Ah, mas se aconteceu isso, aí pode. Mas se aconteceu aquilo, pode. Não. O que a palavra está falando é que não pode. Ah, irmã, você está falando isso por quê? Porque você é apaixonada, você quer seu casamento de volta. Gente, eu sofri muito no meu casamento. Eu sofri muito no meu casamento. Eu fui vítima de uma violência emocional sem precedente. Eu sofri muito e calada, sozinha. Se houvesse uma oportunidade bíblica de eu me casar de novo, é lógico que eu ia pedir a Deus, para Deus me dar um bom homem, me abençoar para eu construir uma família com uma pessoa diferente. Eu iria fazer tudo diferente. Eu e meu esposo, quando a gente namorou, a gente teve sexo no casamento. Eu iria me relacionar com uma pessoa e eu iria casar com ela sem conhecê-la, sem fazer sexo. Eu iria confiar no Senhor, porque quando a gente transa no casamento, a gente não tá confiando no Senhor, a gente quer experimentar, para ver se é aquilo mesmo, né? E o sexo, ele corrompe a nossa mente, ele tira a nossa sanidade. A gente não tem, depois que a gente tem uma relação sexual com o namorado, a gente fica sem noção. Eu faria tudo diferente e com certeza, eu iria orar a Deus para Deus me dar um casamento abençoado com uma outra pessoa. Eu fui traída, eu poderia, se houvesse essa oportunidade de o traído ser casado, eu poderia pedir a Deus uma nova oportunidade, orar, fazer tudo certinho. Mas não tem. A Bíblia aqui não está falando para mim, a traída, ou para o marido, o traidor. A Bíblia está falando para todos. A Bíblia está dizendo, aqui no 11, Jesus está resumindo, ele está explicando, na verdade, o que fala lá, o que Deus está falando. Sabe? Porque assim, o adultério é uma violência contra o casamento. O adultério, ele é uma violência contra a instituição casamento, contra o cônjuge. E Jesus está explicando, né? Não tem uma justificativa para você poder adulterar. É isso que a palavra está dizendo. Você é uma só carne com a sua esposa é uma só carne com você. E nada nesse mundo, nada, absolutamente nada te habilita a ter relacionamento com outra pessoa, porque você já é uma só carne com uma pessoa. Vai dar confusão. Dentro do meu casamento houve traição. Meu marido se relacionou inclusive com meretriz. Ele se tornou esposo da meretriz? Não, porque ele já tem uma esposa credenciada no céu, no inferno e na terra, que sou eu. Ele não se tornou esposo da meretriz. Então, o que aconteceu? A carne dele se uniu com a dela num adultério. Consegue entender?
num adultério, numa violência. Consegue entender? E isso tem consequência. Aí tem consequência para ele, para mim e para Meretriz. Mas como a Meretriz já está cheia de demônios, para ela não vai fazer diferença. É só mais uma situação. Mas como o casamento é uma instituição sagrada, a violência recai sobre a esposa, principalmente, que está ali alienada, né? E o esposo. Mas o esposo também está opresso, então o abismo puxa abismo. Quem fica, basicamente, quem é que fica com toda a violência? A mulher. Aí entra toda a acusação e o diabo ele entra ali, porque o diabo, o mesmo demônio que leva o seu esposo para a cama de outra mulher, que leva para o adultério na internet, que leva para a pornografia, tal, é o mesmo demônio que depois vem acusar o cônjuge que foi traído, né? Colocando na cabeça dele um fardo, um peso, o sentimento de inutilidade, a culpa. E assim, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre a culpa, né? O relacionamento, ele não acaba por culpa de um, ele acaba por culpa dos dois. Porém, essa culpa não é a culpa que o diabo coloca sobre você. Mas a gente vai ter oportunidade para falar sobre isso, que aí a gente fala mais tranquilamente, né? E a gente explica melhor. Mas voltando a falar aqui da dor da separação. Então, assim, essa dor que nós sentimos, eu sinto até hoje, né? Eu sinto até hoje. E assim, é claro que com o tempo você aprende a administrar. Você sabe que Jesus está com você, então você sabe que Jesus vai te ajudar. Você sabe que Jesus vai te ajudar a superar. Você sabe que Jesus vai te ajudar a passar por isso. Você sabe que Jesus vai te ajudar. Ele vai te dar graça. Na verdade, ele já está te dando graça. Porém, a dor, ela existe. E qual que é a solução? O perdão. Né? O perdão. O perdão, eu já tenho um vídeo aqui falando de perdão. Não necessariamente falando do perdão dentro do deserto conjugal, mas falando de perdão. Depois dá uma assistida, assiste, porque é um vídeo muito lindo. Acho que eu tenho 2 vídeos falando sobre perdão, porque eu gosto muito do tema perdão. Mas quando você vem diante de Deus e fala, Senhor, eu perdoo meu marido, e perdoar o marido ou a esposa não é perdoar de forma genérica, perdoa todos os pecados do meu marido, não. Você sabe o que seu marido fez contra você. Você vai perdoar isso. Ai, irmã, mas eu não sei. Sabe? O que você sabe é o que você vai perdoar. A gente vai com calma. Exemplo. Ai, o meu marido me rejeita. Oh, Senhor, eu perdoo a rejeição que meu marido sente por mim. Eu sei, Pai, que minha luta não é contra ele, mas é contra o inferno. Em nome de Jesus, eu lanço isso na cruz. E você vai fazendo isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que vai chegar um dia que você vai chegar diante de Deus e vai falar, oh, meu Senhor, eu perdoo meu marido. E você vai falar, seu Deus, não faz sentido mais eu perdoo meu marido por isso. Porque eu sinto que ele já está perdoado. E sim, ele já vai estar perdoado. Quando você for falar sobre essa rejeição não vai te ferir mais. Você não vai ter mais vontade de chorar, você não vai se sentir mais magoada, entendeu? A seguir, o Senhor vai trazer novas coisas. Então, assim, Deus, ele revela tudo, a gente não precisa ficar com medo. Deus, ele revela para nós, né? Deus revela coisas ocultas e profundas que a gente nem imagina, ele revela. E à medida que ele vai revelando, a gente vai jogando na cruz e perdoando, jogando na cruz e perdoando. Tá conseguindo entender aqui? O perdão, ele é uma via de mão dupla. Ele vai e ele volta. Irmã, quer dizer que eu perdoo meu marido me perdoa? Não. Quer dizer que você perdoa o seu esposo e pede perdão a Deus pelos seus pecados. Porque você e seu esposo não chegaram nesse lugar que vocês estão hoje porque você era santo e ele era profano. Porque os dois ali, no caso, estavam desalinhados, certo? Os dois estavam errados, os dois erraram, os dois negligenciaram as situações, os dois. Certo? À medida que a gente vai lançando esse perdão na cruz, e é diário, tá? Todo dia, todo dia, todo dia. Outra coisa que ajuda muito a gente a superar é a oração pelo cônjuge, tá? Porque o que acontece? Às vezes, o cônjuge vai embora e a gente fica aqui
desejando que o cônjuge se dê mal, desejando que o cônjuge perca o emprego, desejando que o cônjuge fique sem dinheiro, desejando que ele bata o carro. Às vezes a gente deseja até que morra, né? Ai, meu Deus. Não, mas é verdade. Dentro desse contexto de perdão, você não deseja mais isso. Ao contrário. Independente do seu cônjuge estar com você ou não, você deseja o que para ele? Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Então não basta você perdoar, você tem que conseguir liberar no mundo espiritual perdão, bênçãos para a vida dele ou dela. Tá conseguindo entender aqui? A dor, ela é real e ela vai perdurar até que você consiga liberar no mundo espiritual toda a carga de raiva, de mágoa, de rancor, de ódio, de vingança. Tá conseguindo entender? Quando você conseguir colocar isso no Senhor, entendendo que do Senhor é a honra, a glória e a justiça, e Ele não divide isso com ninguém, quando você entender isso, você vai fluir melhor. Entendeu? Aí vem o descanso. No meu caso, eu consigo descansar no Senhor. Eu sei que Deus vai fazer o que tiver que ser feito na hora que Ele quiser fazer e do jeito dele. Eu sei que para Deus fazer alguma coisa na minha vida em relação ao meu casamento, eu preciso estar muito limpa, alinhada, liberta, tratada. O meu esposo e eu, nós somos filhinhos queridos do papai. Você e seu cônjuge são filhinhos queridos do papai. O mesmo amor e carinho que papai tem por você, ele tem pelo seu cônjuge. O quê? Meu cônjuge é aquele endemoniado? Sim. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, assista o filme A Cabana. Lá no filme A Cabana tem uma cena que a sabedoria, ela, né, Deus também fala sobre isso. O mesmo amor que Deus tem por mim, que estou aqui na posição, Deus tem pelo meu cônjuge, Deus tem pelo pior bandido da face da terra. Ou você acha que eu nasci santa? Eu não nasci santa, não. Eu fui uma pessoa terrível. Depois eu vou dar meu testemunho aqui. Eu fiz muita gente sofrer. E hoje eu sou aqui, queridinha de papai. Tudo que eu preciso, papai me dá. Deus sustenta a minha casa, me dá mimo, me dá até pérolas de verdade. Isso aqui é uma pérola de verdade, não é só o anel. Me deu também brinco, me deu colar de pérola. Então, assim, ele é um papaizinho muito formoso. Eu me sinto bebê de papai. Mas o meu cônjuge também. Ai, mas o cônjuge, ele aprontou, sim. Ele aprontou, mas não é porque ele aprontou que ele deixou de ser amado, não. Não é porque ele aprontou que ele deixou de ser querido de Deus. Ai, eu vou condenar o inferno. Agora eu não quero esse menino mais não. Esse menino aprontou. Não. Então, nós temos que ter esse olhar, né? Então, do mesmo jeito que nós queremos ser abençoados, né, diante de Deus, nós precisamos também liberar esse perdão. E por que eu? Liberar essas bênçãos. E por que eu? Primeiro porque é a oração que quebranta seu coração. Enquanto você está orando pelo outro, lembra do livro de Jó? A palavra de Deus diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, que perturbou ele durante o livro de Jó todinho, durante todo o deserto de Jó, os amigos de Jó perturbavam Jó. Mas a palavra vai dizer que enquanto Jó orava pelos seus amigos, para que Deus recebesse o holocausto pela vida dos amigos, se não me engano, era o holocausto que Jó, sacrifício. Deus restaurou a sorte de Jó e Jó foi 2 vezes mais próspero em tudo. Então, primeiro, a importância de nós orarmos pelo cônjuge é essa. Porque enquanto nós estamos orando pelo cônjuge, Deus está nos abençoando. Segundo ponto, enquanto nós estamos orando pelo nosso cônjuge, o Senhor está trabalhando perdão profundo na nossa alma. Porque, gente, à medida que você vai orando pela pessoa, você vai amando a pessoa do jeito correto. Sim, existe uma forma correta da gente amar as pessoas, tá? Essa forma doentia que você ama, vai por mim. Não é a correta, beleza? Nossa irmã não, eu posso falar porque eu fui dependente emocional. Eu sei que esse amor que você sente, o amor que eu sentia não é amor, é doença. E a gente tem que sair disso. Tem vídeo aqui no canal. 4 vídeos eu fiz, o vídeo dependência emocional parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E eu falo muito sobre isso. Tá? Vale a pena você conferir. Dá uma conferida nesse vídeo. Porque é um vídeo que é libertador.
Entende? Então, assim, existe um jeito certo da gente amar. E como é que esse jeito certo se manifesta na vida da gente? Enquanto a gente tá ali orando. Oh, papai, esse homem bênção, Jesus. Esse homem tá perdido no mundo, pai, mas o Senhor acha ele, Senhor. Oh, meu Deus. Gente, é muito difícil a gente se manter firme na oração por um cônjuge que só pisa, só humilha. Eu sei. Eu orando pelo varão, oh Jesus, na madrugada, né? Joelho no chão, cara no pó, jejum, e propósito. E aí, oh Jesus, tem misericórdia do meu marido, pai, tem misericórdia do meu marido e o homem, né? Porque eu nunca te amei, porque eu nunca tive atração por você, porque eu nunca vou voltar pra você. Irmãos, como é que você persevera na oração por uma bênção dessa? Tem que ter estratégia. Deus me deu estratégia. Deus falou comigo, sua filha, acende uma luz na sua casa e declara, essa luz vai ficar acesa 24, essa luz só vai ser apagada no dia que meu esposo entrar dentro da minha casa. Enquanto meu esposo estiver numa, essa luz vai ficar acesa. Essa luz, ela tem dupla função. A primeira função é, toda vez que eu olhar para lá, toda vez que eu estiver desanimada, toda vez que eu estiver frustrada, toda vez que eu estiver olhando para o que o meu esposo faz, ao invés de olhar para Jesus, eu olho para a lâmpada e eu me lembro de uma palavra de Deus que está aqui na Bíblia, que Deus me falou e que é a palavra que me sustenta. A palavra eu tô abrindo aqui só para ler bonitinho, mas eu sei ela de cor. A palavra Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele diz que faz? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus me deu essa promessa, palavra. E aí eu escrevi no guarda-roupa, colei no guarda-roupa, já apagou, porque tem muito tempo. E o Senhor falou comigo, filho, eu te dei uma promessa, lembra? Eu disse pra você que eu te dei uma promessa. Eu falei, eu lembro. Deus falou assim, eu não sou homem, me deu essa aqui. Eu falei assim, amém. E Deus falou comigo assim, acende uma luz. E toda vez que você estiver desanimada, que você olhar pra essa luz, você vai lembrar que eu não sou homem para mentir. Posso demorar, mas eu vou fazer. E a segunda função dessa lâmpada acesa você vai acender essa lâmpada. E essa lâmpada vai ser a luz que vai iluminar o caminho do seu esposo de volta no mundo espiritual. Ele pode rodar. Mas toda vez que ele estiver perdido, essa luz vai clarear, vai iluminar os olhos dele. E ele vai saber que ele tem um lugar para onde voltar. Por que isso, Núbia? Porque é difícil, né, gente? É difícil, você tem que ter estratégia. Se você não tiver estratégia, a bênção vem, e a bênção te humilha, e a bênção pisa em você, e a bênção te escarnece, e a bênção... E você faz o quê? Você é carne, gente, você é ser humano também. Você faz o quê? Eu não vou lutar por essa bênção mais não, vou deixar essa bênção pra lá, misericórdia, não quero saber disso mais não. Deus toma conta, não é assim? Só que o cara tá perdido, a mulher tá perdida. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem os canais de restauração, você tem a nós, você tem a mim, entre outras pessoas que estão aqui fazendo a obra de Deus, falando sobre isso. Você tem, mas e o perdido tem quem, minha filha, meu filho? O perdido não tem Jesus, porque ele tem Jesus, mas ele não tem o acesso, porque o acesso está cortado, porque o pecado gera morte espiritual. O pecado afasta de Deus. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ainda que ele se lembre de Jesus e ainda que ele queira ir, os demônios estão entre ele e Cristo. E a falta de vida espiritual cega. Terceiro, está inebriado pelo prazer do pecado. Porque o pecado não é ruim não, minha gente. Você acha que o pecado é ruim? Se o pecado fosse ruim, ninguém ficava preso nele não. O pecado é gostoso. Mas depois dá o vazio. Mas quem é que pensa no depois? Ninguém pensa no depois não, gente. Tem gente que vive... eu já fui viciada em masturbação. Eu vivia me masturbando. Acabava o prazer, dava vontade, eu ia lá e fazia. O que me impede? Meu corpo, sou eu, minhas mãos, meu corpo, meu prazer. O que tem? E ali eu ia ficando presa. É uma flor de lótus que você come. Vai te prendendo, que é um loop eterno.
Se você corta o vínculo, por que o diabo te assola? Por que o diabo te afronta? Por que o diabo te acusa? Não é pra te ganhar, porque, cara, ele já ganhou seu casamento, ele já ganhou seu marido. Muitas vezes os filhos já estão despedaçados. Pra quê? Mas por que ele te afronta? Por que ele te condena? Por que ele te acusa? Porque se ele não te acusar, você vai lutar pelo seu esposo. E se você lutar pelo seu esposo, o Senhor vai vir em favor do seu esposo. Porque é a intercessão. Deus responde. Mas se você tiver com o coração turbado, se você não perdoar, se você não tiver alinhada, se você não tiver ali, você não vai orar, cara. E se você não orar, o seu cônjuge vai se perder cada vez mais. Eu não sou contra você dar um tempo, não, dá um tempo. Pra você lutar por você, pra você orar por você, pra você se realinhar. Porque às vezes a gente ora tanto pelo cônjuge que a gente esquece de orar pela gente. Mas não se esqueça de orar pelo seu cônjuge. Paga preço. Ele tá precisando. E você é uma só carne com ele. O que ele sofre lá no mundo, você sofre aí também. Já percebeu? Que às vezes você tá de boa, você tá tranquilona ou tranquilão, aí de repente dá um aperto no coração, uma fadiga, uma chicotada nas suas costas. Você fala, ai meu Deus, o que é ele? É ele que tá sendo assolado, você tá sentindo. Você é uma só carne. Ai, mas ele não foi leal. Meu amor. Meu amor, no reino de Deus não é reciprocidade não, gata. Ou gato. No reino de Deus não é reciprocidade não, é da outra face. É da outra face. Isso é da outra face. Tem uma música que fala assim, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser achado nele. Cara, você tem noção do que essa oração, essa canção faz com você? Aí eu quero ser achado em Jesus. Você canta isso a plenos pulmões. Aí na hora de dar outra face pelo seu cônjuge, aí, porque ele falou isso, ele falou aquilo. Tem gente que fica repetindo o que o cônjuge fala. Ei, palavras são sementes. Palavras repetidas são sementes plantadas e regadas. Sementes plantadas e regadas germina e cresce, nasce, dá fruto. Se você tá aí repetindo as palavras do seu cônjuge, são palavras de maldição, são palavras de destruição, são palavras de morte. Você tá plantando isso. Não repete. Se você estiver dentro de um contexto como esse que eu estou, em que eu estou fazendo um vídeo, eu estou falando sobre um assunto, para o louvor da glória de Deus, para exortar você, para auxiliar você, para confortar você, para te orientar dentro daquilo que eu já vivi, é uma coisa. Agora, ficar repetindo de forma gratuita, só para poder ficar mostrando para os outros o quão magoadinho e magoadinha você está, me poupe, né? Vamos crescer? Sim, vamos crescer. Vamos crescer em graça, vamos crescer em conhecimento, vamos crescer em sabedoria, vamos crescer. Amadurecer. Deus te trouxe para esse deserto para você crescer, para você amadurecer. Amém? Eu tenho um vídeo falando sobre o deserto aqui também. Se não me engano, são 2 ou 3 vídeos falando sobre o deserto. E eu vou voltar a falar sobre isso. Agora, eu preciso encerrar esse vídeo, senão fica muito grande, você vai ficar com preguiça de assistir, não vai me dar like, não vai gostar dos meus vídeos e eu vou fazer o quê, né? Aí eu vou ficar com um monte de informação sem conseguir passar pros outros. Beleza? Vamos fazer o seguinte? Ó, deixa seu like aqui. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Me ajuda a divulgar esse conteúdo. E foca no que importa. Ok? Não foca no que o seu esposo fala. Não foca, porque o seu esposo, no momento, ele está com a mente totalmente comprometida pelo pecado. O que ele fala não se escreve, como diz o ditado. Você vai entender o quê? Eu sou uma só carne com meu marido. Meu marido, se o meu marido, minha esposa, está com outra pessoa, eles estão no adultério. Eles estão errados. E aí você vai entender uma coisa. O Deus que estabeleceu esses princípios por uma questão física, por uma questão lógica, ele não destrói um lar para construir outro. Então, a beldade que está usufruindo da felicidade ao lado do seu cônjuge no momento, ela está usufruindo de uma felicidade do inferno. Não vem de Deus. Ai, irmã, mas é crente? Não, não é crente. Porque crente que é crente nem olha para marido, para esposa dos outros. Amém? Crente que é crente entende essa verdade aqui. E eu vou te falar mais, nem todo mundo que tá na igreja é crente, tá? Nem todo mundo que tá servindo é crente, nem todo mundo que tá pregando é crente. Sabe quem é crente, verdadeiramente crente? É aquele que conhece, que examina as escrituras e que vive de acordo com ela. Ai, mas eu não conheço a Bíblia toda, não tem como conhecer, não precisa. Se você entender que Jesus Cristo pode te dar um norte para sua vida,
Jesus vai te guiar dentro das escrituras. Ele vai te mostrar o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, como, onde, por que fazer todas as coisas. Gente, Jesus é real. O Espírito Santo de Deus é real. O céu é real. E a manifestação do reino de Deus é real. Amém? Creia nisso, viva nisso e lembre-se, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te fez uma promessa de restauração de casamento, se ele te fez uma promessa de que o seu casamento é uma bênção, se ele te fez uma promessa de que família é plano de Deus, ele vai cumprir na sua vida. Ai, irmã, mas ninguém me falou nada, ninguém falou. Eu tô falando agora para você. Eu tô falando. Deus não estabeleceria na palavra dele que quando um homem e uma mulher largam seus pais para se juntarem, se tornam um só, Jesus não iria dizer que se o homem se casar com outra mulher está em adultério, que se a mulher se casar com outro homem ela está em adultério, se o casamento não fosse um projeto sagrado de Deus. Amém? O casamento ele representa o nosso relacionamento com Jesus. Esse relacionamento ele tem que ser intacto, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser maravilhoso, ele tem que ser sem mácula. Deus tem propósito na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. Não abra mão disso. Não se deixe influenciar pelo que o inimigo fala através da boca do seu marido. Deus é com você. Creia e lute a partir disso. Ó, um beijo no seu coração, deixa um like. Se inscreva se você não é inscrito. Deixa sugestões pra mim, inclusive de vídeos. Tá bom? Ó, beijo. Tchau.